E em pleno Mundial de Clubes, tem jogador saindo do Flamengo. Essas e outras notícias agora aqui no canal Flamenguista. Já deixa aquele like no vídeo, se inscreve e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair o novo vídeo. Agora vamos às notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. E quem está deixando o Flamengo em pleno Mundial de Clubes é o jogador Ryan Lucas. Jovem, joia das categorias de base do Flamengo, está indo rumo ao time europeu. Mais especificamente o Sport de Portugal, ex-clube de Cristiano Ronaldo. A diretoria do Flamengo, junto com a comissão técnica, entende que essa é a melhor opção nesse momento para o jogador, tendo em vista que ele é joia das categorias de base, subiu para o profissional e não vai ter muitas oportunidades nesse elenco do Flamengo atualmente. O técnico Felipe Luiz pouco aproveitou o jogador e, na minha opinião, é uma pena ter que liberar ele assim tão cedo para um time. Tudo bem que é um time da Europa, né? E a intenção do Flamengo futuramente é o quê? Fazer caixa com ele. Inicialmente vai ser um empréstimo por uma temporada, um contrato de 12 meses com a opção de compra, ou seja, depois que acabar o contrato de uma temporada, o Sport pode decidir se quer ou não permanecer com o Ryan Lucas. E provavelmente vai querer, né, porque é um muito bom jogador, tem um potencial muito grande. E também tem que ver se ele vai se destacar lá no Sport, tendo em vista que também é um dos grandes clubes lá de Portugal. E ele tem que procurar seu espaço, né? Porque aqui no Flamengo pouco espaço ele teria. Então o Flamengo estuda aí emprestar o jogador para que, caso o Sport não queira permanecer, ele remanecer ao Flamengo e ficar um pouco mais cascudo, digamos assim, né? Porque ele vai desenvolver o futebol dele, até porque só de pisar na Europa em um time português já é uma boa para o jogador. Tudo bem que hoje em dia, na atualidade, os times lá de Portugal não brigam aí por Champions League, que é o principal objetivo dos clubes da Europa, como já foi no passado, inclusive Porto já foi campeão e tal. Mas é um time português, é um time europeu e a gente sabe que lá o futebol é mais desenvolvido do que aqui no Brasil. Então muita sorte aí para o Ryan Lucas nessa nova caminhada dele no futebol lá no Sport de Portugal. E o Varela deve renovar com o Flamengo muito em breve. Como eu já havia falado aqui no canal antes, o empresário dele teve um problema de saúde aí muito sério, não pôde ir ao Brasil para resolver essas questões burocráticas de renovação de contrato, mas a tendência é que isso se resolva lá em Portugal. Não quer dizer que ele vai renovar lá nos Estados Unidos, mas as conversas estão ocorrendo e como ele vai ver lá o Enzo Fernandes, que é o jogador argentino que joga no Chelsea, que também ele empresaria a carreira do jogador, também ele é responsável pela carreira do Varela. A tendência é que ele sente com o José Boto nesses próximos dias para somente fazer assinatura, porque na parte do Varela ele já aceitou todos os termos e condições. O contrato deve ser assinado até o final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato do Varela, que por sinal vem jogando um bom futebol quando o Wesley não estava em campo. E vale muito a pena aí a renovação do Varela. Não é um jogador mais tão jovem, mas que tem ajudado muito o Flamengo. Até de volante ele tem jogado e jogou muito bem. Quando o Flamengo, todos os seus volantes estavam aí lesionados, ele foi jogar improvisado lá no meio de campo do Flamengo e jogou bem, fez uma boa partida. Até porque não é a posição dele. E se ele tivesse jogado mal, a gente não poderia nem criticar, porque o cara nunca foi volante, o cara é lateral. O cara sempre foi lateral a vida toda. Então, foi colocado ali improvisadamente, supriu as necessidades, mas já retornou à sua lateral direita e, consequentemente, vai renovar com o Flamengo. Espero que depois dessa renovação ele continue desempenhando um bom futebol, porque no Flamengo existe aquela situação, tem muitos jogadores que renovam e parece que não joga mais nada, esqueceu o futebol durante a renovação. Mas eu acredito que não vai ser o caso do Varela, porque ele vem fazendo boas partidas, jogando com a camisa do Flamengo no começo da sua vinda para o Flamengo, quando ele veio lá da Rússia, lá do Dinamo de Moscou, não se encaixava muito bem no time, perdia ali algumas bolas que não era para perder, mas com o passar do tempo foi melhorando e hoje é um dos principais jogadores do Flamengo. Claro que titular absoluto nesse momento é o Wesley, mas com a tendência dele ser vendido para a Europa, consequentemente o Flamengo vai em busca de um outro lateral e o Varela assume a titularidade desse time do Flamengo. Então a tendência é que ele renove nos próximos dias. Hoje, no Mundial de Clubes, tem Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Botafogo e Palmeiras. O Flamengo só estreia na competição amanhã, na próxima segunda-feira, às 22 horas, mais conhecido como 10 horas da noite, horário de Brasília. E eu confesso a você que estou muito ansioso por essa estreia, por mais que eu saiba que é muito difícil o Flamengo ganhar esse campeonato por conta de toda a tradição,
todo o poderio financeiro. E lá na Europa tem os melhores jogadores do mundo, né? Depois desse jogo contra o Esperance da Tunísia, o Flamengo vai enfrentar o Chelsea. E aí é que a gente vai ver realmente o quão condicionado está o Flamengo para bater de frente com um time europeu. Esse Esperance da Tunísia, estava fazendo algumas análises, que é o time que o Flamengo vai enfrentar amanhã. Eles estão mais próximos do futebol sul-americano do que o futebol sul-americano próximo do futebol europeu. Então o Flamengo não vai entrar com salto alto, né? Porque é um time que é desconhecido, que a gente tem que entrar com aquela velha soberba que o Flamengo sempre tem. Foi assim contra o Central Córdoba lá da Argentina, acabamos perdendo na Copa Libertadores da América, só que no final a gente conseguiu reverter e se classificamos para a próxima fase da Libertadores. Então, Flamengo, vamos entrar consciente, vamos entrar sério. A tendência é que Gerson jogue mais aberto pela direita, tendo em vista que De La Cruz não está em campo, muito provavelmente ele não vai estar jogando por conta da sua lesão. Jorginho seria uma surpresa se ele começasse como titular, porque o Flamengo vai ter um buraco ali no meio de campo, porque De La Cruz aí é quase 100% de certeza já que ele não vai jogar esse primeiro jogo, a tendência é que ele jogue só o segundo contra o Chelsea. Então o Flamengo tem que entrar direitinho nesse jogo, com toda a atenção possível. Talvez o time do Flamengo esteja nervoso, mas é acostumado a jogar Libertadores, cara, mas dessa vez é diferente. O Mundial de Clube vai estar sendo transmitido para todo mundo. Geralmente o Flamengo joga para uma região lá sul-americana, Brasil, Argentina, todo ali o continente americano, né, da América do Sul. Dessa vez o Flamengo vai jogar a nível mundial, então espero que o Flamengo faça uma boa partida e sempre entre com seriedade. Não entre com salto alto, não entre com soberba, achando que já ganhou o jogo, não. Não é assim, não é porque o time é desconhecido que vamos menosprezar o adversário. Como eu falei, os times de outros continentes que não sejam europeus estão mais próximos da realidade do futebol sul-americano do que o sul-americano próximo do futebol europeu. Inclusive o Palmeiras joga hoje contra a equipe do Porto, espero que perca. O Botafogo joga hoje contra o time lá, Seattle Sound, sei lá qual é o time que ele vai jogar. Espero que perca também, espero que nesse Mundial de Clube só o Flamengo passe, porque eu quero os outros que se lasquem. É isso aí, nação rubro-negra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez quero pedir a você que se inscreva no canal. Deixa o like e ative o sino de notificação. Valeu, falou e saudações rubro-negras.